SLC Agrícola. Será que vale a pena investir em uma das poucas empresas do setor de agronegócio? Nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa dessa empresa, trazendo várias informações e indicadores relevantes e muito importantes sobre a empresa. Eu vou avaliar também os proventos pagos, se a ação está cara ou está barata, qual o potencial de crescimento da empresa e além disso eu vou dar a minha opinião sobre o que eu penso da empresa. E para que esse vídeo chegue para mais pessoas, eu peço a ajuda de vocês. Curtindo esse vídeo, o YouTube vai entender que esse vídeo é bom e vai mandar para mais pessoas. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve e ativa também o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E sem enrolação, então vamos direto ao que interessa. Então a razão social da empresa é SLC Agrícola SA. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a empresa está com um valor de mercado de 8 bilhões 120 milhões de reais. Ela é do segmento de listagem do novo mercado, então só tem ações ordinárias e o código de negociação então é o SLCE3. A empresa tem um free float de 46,11%. Ela é do setor de consumo não cíclico e do segmento da atuação agricultura. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação da empresa é de R$ 42,14 e desde 2007, quando ela fez o IPO na bolsa, vocês podem ver que ela teve já uma boa valorização dessa ação. Então quem investiu lá atrás teve vários anos quando a empresa ficou oscilando sem ter uma grande valorização, mas nos últimos anos então ela deu um grande retorno sobre o investimento. Então aqui a composição acionária da empresa, a SLC Participações tem 52,98% das ações, os conselheiros 0,03%, a diretoria 0,15%, o fundo Oday Asset Management tem 9,13%, 1,58% em tesouraria e o restante então 36,12% está dividido entre os outros investidores. E o primeiro indicador que eu trouxe aqui então é o PL histórico. Atualmente esse indicador está em 8,84 e a média da empresa em 20,51. Então, como vocês podem ver, a empresa está sendo negociada a um múltiplo muito baixo. Eu considero empresas com um PL abaixo de 10 muito baratas e como vocês podem ver, a empresa ela vinha com um PL bem maior. Claro que ela teve 2 anos como 2012 e 2016 muito acima da média e isso acaba distorcendo bastante o indicador, mas mesmo assim, se vocês olhar os outros anos, ela vem com o indicador abaixo do que ela era negociada antes. Atualmente ela está sendo negociada a um múltiplo bem baixo e interessante. Já o PVP mostra exatamente o contrário. Atualmente está em 2,2 e a média em 1,18. Então a empresa vem subindo bastante o indicador. Atualmente então, ela está sendo negociada mais de 2 vezes o valor patrimonial da empresa. Só que é preciso tomar bastante cuidado com esse indicador aqui, porque a tecnologia ela acaba tendo um valor patrimonial menor em comparação a maquinários mais tradicionais. Várias empresas que têm tecnologia, elas vêm aumentando bastante esse indicador, justamente porque o valor patrimonial ele não é tão grande e o resultado que a empresa dá é muito maior. Então, nos últimos anos, vocês podem ver que esse indicador vem subindo, mas tem muito a ver com isso. Então, tem que tomar muito cuidado quando olha para esse indicador aqui. A dívida líquida sobre o patrimônio líquido atualmente está em 0,38 e a média da empresa em 0,32. E é uma dívida bem controlada, não tem nada demais aqui, é um indicador bem tranquilo e saudável, pelo menos atualmente. A dívida líquida sobre o EBITDA não tem um indicador atual aqui, mas aqui em 2018 e 2017 também não está informando o indicador, então vamos olhar para os outros anos, a média é de 2,22 e em 2020 foi de 0,9. Então isso mostra que a empresa vem diminuindo bastante esse indicador e que o grau de endividamento dela é bem baixo e bem saudável para a empresa. A liquidez corrente da empresa está em 1,85, a média em 1,45. Como eu já falei em todos os vídeos que eu analiso, é muito importante esse indicador estar acima de 1 e a empresa sempre teve esse indicador acima de 1 e atualmente então está chegando próximo a 2. Então isso aqui é muito importante e mostra que a empresa tem uma posição de caixa muito interessante para pagar todas as dívidas sem ter nenhum problema e nenhuma complicação. A margem líquida da empresa atualmente está em 17,66%, a média é de 8,24%, então atualmente a margem líquida está muito interessante e desde 2017 ela vem num crescimento, então mostrando que a empresa está conseguindo se tornar mais eficiente e conseguindo ter margens melhores com seus negócios. Então isso aqui também é muito importante e muito interessante. O ROI da empresa também vem subindo bastante, atualmente está em 24,9% e a média em 8,02%.
22%. Eu já falei em vários vídeos também, eu acho interessante que a empresa tenha um ROI acima de 10% e desde 2017 a empresa vem com um ROI acima de 10% e crescendo bastante e atualmente então está com um ROI altíssimo, o que mostra que a empresa está com uma gestão eficiente e trazendo resultados muito interessantes. E também vocês podem ver aqui que a margem e a rentabilidade vem crescendo desde que o endividamento da empresa vem diminuindo, como eu mostrei antes. Então isso influencia bastante nos resultados positivos das rentabilidades das margens. O ROIC também mostra isso, atualmente está em 16,75% e a média de 6,94%. Então a rentabilidade sobre o capital investido também muito alta e muito interessante e também tem bastante influência pelo endividamento menor da empresa. O dividend yield atual da empresa está em 2,99% e a média em 3,4%. Então a empresa está com um dividend yield menor do que a média e como vocês podem ver, a empresa tem uma média acima da média geral da Bolsa de Valores, mas não é uma grande pagadora de proventos. E aqui vocês podem ver então os proventos da empresa. Ela pagava um valor por ação bem baixo e em 2017 e 2018 ela pagou um valor maior e aí ela voltou a diminuir um pouco. Então mostrando que ela teve 2 anos fora da curva, mas que ela não costuma pagar proventos muito altos. E o payout dela aqui mostra isso. Atualmente então não está mostrando a porcentagem do payout. A média da empresa está em 57,76%, mas se for tirar o ano de 2009, que foi muito acima da média, a empresa fica na faixa de 50%. Então ela distribui mais ou menos a metade do lucro líquido, o que já é um payout bem interessante e também não é prejudicial para a empresa, porque ela ainda tem metade do lucro líquido para gerar caixa, para poder investir e até controlar o endividamento. Então eu acho bem saudável esse indicador aqui. Aqui então eu trouxe a receita líquida e o lucro líquido para mostrar para vocês o que eu acho muito importante é que pelo menos a receita líquida venha num crescimento constante e é justamente o que a SLC vem fazendo. Já o lucro líquido ele oscila um pouco mais e como a SLC ela está no segmento de agricultura, isso é bem comum. Esse segmento ele pode sofrer com problemas meteorológicos, crises também afetam bastante esse segmento, então é bem comum que oscile muito mais. Mas mesmo assim vocês podem ver que de 2009 a 2020 ela teve um crescimento bem grande do lucro líquido, mesmo oscilando durante esse caminho. Então é importante olhar o contexto geral do lucro líquido e ela teve um crescimento então bem grande do lucro líquido, que é o mais importante. E aqui então uma ilustração do ciclo de produção da empresa. Aqui no ano 1, a empresa fazendo o planejamento agrícola nos primeiros 4 meses e de fevereiro a setembro então ela faz a compra dos insumos, de setembro a dezembro então ela faz o preparo para o plantio e de janeiro então a agosto é feito o plantio e o manejo dos grãos. E a colheita então ela acontece também de janeiro a agosto, durante esse mesmo período aqui, e como vocês podem ver, isso depende de qual é o grão que é plantado. Aqui mostra então a época da soja, do milho e do algodão. O embarque então ele acontece já do segundo ano de janeiro até dezembro desse segundo ano. E existe então o controle de qualidade e aí vai a exportação, onde é mandado para as indústrias que vão criar outros produtos a partir desses grãos. Esse aqui basicamente é o ciclo de produção da empresa. E aqui então o alinhamento estratégico da empresa. Aqui então a empresa teve um crescimento bem interessante com incorporações que ela fez e a empresa então vai ter um crescimento da área plantada para a safra 2021-2022 de mais ou menos 40%. Então o desempenho operacional da safra 2020-2021, a empresa então tem algodão em pluma 6,3% a mais do que a média do Brasil. Em soja ela teve 12,5% acima da média do Brasil e em milho na segunda safra uma média 30,6% acima da média brasileira. Então mostrando que é uma empresa muito eficiente e que traz resultados acima da média do Brasil inteiro. Isso aqui é muito relevante e mostra que a empresa tem uma tecnologia e um trabalho muito eficiente e com bons resultados. E aqui então o preço da commodity, ele vem subindo bastante desde janeiro de 2020. Aqui então vocês podem ver o soja, o milho e o algodão, todos eles vêm subindo. Isso também ajuda a trazer resultados bons para a empresa, mas também é importante avaliar o preço da commodity, se ele está em alta, então existe o risco dele passar por um período de baixa e isso acaba afetando bastante os resultados. Como os produtos da SLC são commodities, os resultados então sofrem
sofrem bastante alteração de acordo com a valorização no mercado desses produtos ou a desvalorização. Aqui então eu trouxe a dívida líquida da empresa e aqui então detalha exatamente da onde a empresa captou essa dívida, e o mais importante então é aqui o indicador dívida líquida sobre o EBITDA no primeiro semestre de 2021 está em 0,99. Como vocês lembram antes lá não estava informando esse indicador, mas 0,99 então é um grau de endividamento bem tranquilo, a empresa está bem saudável. E aqui então a posição de hedge da empresa, como a empresa trabalha com commodities, ela precisa fazer esse hedge para se proteger de possíveis oscilações muito grandes no câmbio e nos preços das commodities, então precisa ser feito um trabalho muito interessante de hedge. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, cada um precisa buscar um pouco mais a fundo para poder entender isso aqui é um pouco mais complexo. Eu só trouxe aqui para vocês ter ciência de que a empresa ela faz proteção para não ser tão afetado os resultados por algum motivo, alguma oscilação do câmbio ou dos preços das commodities. Então pessoal, eu não invisto na SLC, na verdade eu não tenho nenhum investimento no segmento da agricultura, é um segmento até que eu estou estudando e vendo a possibilidade de entrar. Olhando então para os resultados que eu trouxe aqui para vocês, atualmente ela está sendo negociada a um preço bem interessante, é uma ação que olhando para os indicadores ela está bem barata, inclusive sendo negociada abaixo da média que ela costuma ser negociada. É uma empresa então que tem um potencial muito grande de crescimento. O setor da agricultura no Brasil é muito importante e o Brasil é um dos principais da produção de grãos. Isso traz uma importância muito grande para as empresas aqui no Brasil. É também muito interessante que os investidores vejam a possibilidade de investir nesse segmento. O alimento nunca vai deixar de ser consumido, a única coisa que acontece aqui são as oscilações do preço da commodity e crises que podem acontecer tanto no Brasil como no mundo, mas nunca vai diminuir esse consumo porque a população está cada vez aumentando mais. E em relação aos proventos, como eu já falei, essa empresa não é uma grande pagadora de proventos, mas ela paga acima da média de todas as outras empresas listadas na bolsa, mas dificilmente ela vai ser uma grande pagadora de proventos. Isso também tem muito a ver com o segmento dela. A agricultura exige muito investimento e a empresa então não pode pagar uma parte muito relevante do seu lucro, porque no ano seguinte ela pode ter problemas climáticos na região das plantações delas e dos negócios dela, e isso vai afetar muito o resultado e pode deixá-la em problemas muito sérios, além da oscilação do preço das commodities. Então dificilmente ela vai pagar proventos muito altos, justamente para não correr riscos de ter problemas muito maiores depois disso. Lembrando sempre, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, eu só trouxe aqui indicadores e informações que eu acho importante que vocês saibam também. Cada investidor tem que fazer a sua análise e ver se vale a pena ou não investir de acordo com a metodologia de investimentos que cada um tem. Então eu peço para vocês curtir esse vídeo, isso é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é bom e mandar ele para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve e também ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!